receber o Adriano Gomes Páscoa. Ele tem graduação em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele tem mestrado em zootecnia em produção animal, também pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Jaboticabal. Ele tem doutorado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, em Jaboticabal. Possui diversos trabalhos publicados na área de bem-estar animal e atualmente atua na empresa Beia Consultoria. Ele vai falar conosco sobre o transporte de animais vivos. Obrigado, Mirela. Boa tarde a todos. Bom, primeiro já fiquei feliz porque a Mirela, para todo mundo, ela falou, você tem 50 minutos, você tem 50 minutos. Para mim, ela não falou. Afinal de contas, é a última palestra mesmo, e devido ao tema, a gente vai ter que falar bastante mesmo. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por estarem todos aqui ainda acordados e dispostos a esse tema relativamente velho, mas com algumas novidades, né? Bom, por que eu pedi essa liberdade para ela em relação ao tempo? Me pediram para falar de transporte de animais vivos. Então, dentre os bovinos, que são os animais com os quais eu tenho mais liberdade, que eu tenho mais conhecimento, eu também vou pincelar alguma coisa de aves e de suínos. Não perus, Maíra, infelizmente, mas não tinha como falar de mais esse bicho, né? Mas a ideia é a gente tentar ver se passa uma pincelada sobre tudo. Bom, vamos começar se perguntando qual que é o grau de preocupação que nós temos, nós técnicos, nós produtores ou nós que trabalhamos na cadeia produtiva, qual é o nosso grau de preocupação com os animais que a gente está transportando? Bom, eu acho que teria que separar em dois setores. Quando a gente está transportando animais próximos, né, então a Lisier com os cães dela, ou cavalos, né, então animais pet, ou ainda mesmo quando a gente está transportando alguém da nossa família, a nossa preocupação é sempre máxima, né? Então, você tem uma preocupação maior em termos de segurança, você olha os equipamentos, capacete, joelheira e tudo mais, pensando na adequação desse transporte, da segurança do animal que você está transportando de tudo mais. Com relação aos animais de produção, se são animais que a gente olha para eles como números, como já foi falado por vários palestrantes, né, e não como indivíduos, é bem capaz que esse tipo de transporte a gente acabe fazendo, ou vendo alguém fazer de alguma forma, né? Então, essa aqui é uma foto, acho até que é montagem, não é possível que alguém conseguiu transportar desse jeito. Mas eu morei no Pará durante alguns anos, e lá no Pará se andava mais ou menos assim, né? Então, várias pessoas numa moto, sem capacete, sem nenhum tipo de preocupação. E se a gente faz isso muitas vezes com pessoas, imaginem quando isso é passado para os animais, né, de produção. Bom, as consequências desse transporte inadequado, tanto para bovinos, para aves ou para suínos, são várias e são negativas, muitas vezes, né? Animais que chegam ao seu destino final, seja ele o frigorífico para abate, ou seja, entre fazendas, as consequências são animais mortos, animais muito machucados, debilitados, que passaram por algum tipo de experiência negativa, né? Então, com aves, isso também acontece, com suínos, da mesma maneira, né? Então, essa falta de preocupação que nós temos, muitas vezes, com a espécie que a gente está transportando. E a culpa é de quem? A gente, trabalhando na consultoria, a gente tem um contato maior com os fazendeiros, até com os frigoríficos, em alguns casos, porque a gente dá treinamento lá. Muitos desses indivíduos, muitos desses players, né, botam sempre a culpa no caminhoneiro. É mais fácil, pô, é ele que está transportando, então a culpa é dele, né? E aí a pergunta é, mas o que ele tem a ver com isso? Será que ele realmente é o culpado por todos os problemas relacionados até mesmo ao transporte, né? Às vezes a gente fala, não, transporte é motorista, ele é o culpado. E não é bem assim, né? Então, o transporte, a ponta final disso daí, ele gera uma situação de estresse, porque os animais estão em situações não familiares, eles estão entrando pela primeira vez, muitas vezes, num caminhão,
sendo movimentados de um lado para o outro, tem barulhos, vento, temperatura, tudo muito diferente da rotina em que esses animais estão acostumados, mas a gente tem que lembrar que toda essa situação ela começa antes. Né? Então, ela começa lá no embarque, ou até mesmo antes, na escolha dos animais para serem enviados no transporte, e talvez aí, nessa parte anterior, nessa preparação para o embarque, é que estão inseridos a maior parte dos problemas. Se a gente imaginar que um animal que entra, um bovino que entra, cansado dentro do caminhão devido ao manejo ruim, a primeira coisa, ou logo no início da viagem, uma das primeiras coisas que ele vai fazer, ele vai deitar ali dentro por esse manejo aversivo que foi feito nessa preparação para o embarque. Né? E aí as consequências disso são várias. Ele vai ser pisoteado, isso vai causar hematomas na carcaça e pode até gerar a morte. Bom, pensando nisso, a estrutura, né, que a gente vai tirar esses animais do solo e colocar eles dentro do caminhão, ela deveria ser uma estrutura extremamente adaptada àquilo que a gente está querendo fazer. Né? Então, e não é o que normalmente a gente vê nas fazendas. Né? Embarcadouros obsoletos, caindo aos pedaços, velhos, com desnível, que não se adaptam ao caminhão, isso no caso de bovinos, pensando em suínos, angulações muito altas, né, sendo que o ideal seria alguma coisa em torno de 20 graus, máximo, né, para facilitar a entrada desses animais ali dentro. Ou, no caso, se a gente tivesse condições financeiras de colocar elevadores, seria o melhor dos mundos. Ou ainda para aves, esse embarque sendo feito em caixas, e aí como isso é feito, né, se joga, o pessoal fala muito, o Vitor dá nos seus treinamentos, falando em bater caixa. Né? É uma palavra muito usual, mas ela é estranha, do ponto de vista de você imaginar que os animais são jogados em cima do caminhão e as caixas realmente batem lá. Né? Então, é uma situação de estresse para esses animais, sendo que o ideal seria que isso fosse feito de maneira mais calma, mais cadenciada. Bom, então, voltando um pouquinho aqui, o embarque deveria ser, o embarcador, ou a forma de embarcar esses animais no caminhão, deveria ser a melhor instalação da granja, ou do aviário, ou da bovinocultura, ou da criação de bovinos. Deveria ser a melhor instalação. Por quê? Porque o dinheiro só entra para o proprietário no momento em que esse animal sai. E se ele sai da maneira melhor para o animal, em termos de bem-estar, isso vai responder em termos de qualidade também de produto, deveria ser a preocupação inicial desse pessoal. Né? Se preocupar com como que eu vou tirar esse animal de lá, como que eu vou enviar ele para o outro lugar. Né? E normalmente não é. Acaba sempre parecendo que acabou o dinheiro, então a última coisa que se faz é o embarcador. Né? Então se preocupa com... E outra, muita gente usa a seguinte expressão: ele vai passar por ali tão rápido, né, e só uma vez, então não precisa ser uma estrutura tão importante. Outra coisa que a gente tem que avaliar no transporte dos animais é se eles têm condição de serem embarcados. Então, não só a estrutura, se ela está apta, né, o caminhão que vai receber esses animais está apto, mas também se o animal está apto a ser embarcado. E essa também é uma característica que a gente deveria sempre observar. Então, bovinos com problemas de casco, com fraturas expostas, animais debilitados por alguma falha nutricional, ou até mesmo por problemas de criação, né? Então, tanto suínos quanto aves, tudo isso deveria ser observado antes da gente fazer o embarque, porque isso vai gerar, além de um problema grave em termos de bem-estar, e aí a gente volta naquela questão que já está bastante discutida aqui, com relação a abate emergencial. Né? Então, quando fazer o abate emergencial, que método usar para fazer um abate emergencial? Ou, não, esse animal ele suporta uma viagem de longa duração, vamos colocar ele num caminhão e mandar ele para o frigorífico, porque lá ele vai ser abatido da maneira correta. Essa discussão ética, a gente precisa começar a se fazer mais. Né? Então, precisa explorar isso melhor. Tá?
Então, deveriam ser considerados, por exemplo, animais não aptos para o transporte, os animais que estão doentes, ou, pelo menos as doenças que você não tem condição de mandar para nenhum lugar, lesionados, débeis, né? Animais que estão fracos, não conseguem suportar o próprio peso ali dentro do caminhão, incapazes de se mover ou de ficar em pé. Aqui, fazendo uma ressalva, para as aves em caixas, elas não têm essa condição de espaço para poder nem ficar em pé e nem se movimentar muito. Ou animais que não puderem se movimentar sem causar um ferimento adicional. Tá? Aqui, pessoal, mostrando um embarque de bovinos, tem vídeo aí, tem som. Faltou som. Deixa eu voltar aqui para ele voltar o vídeo. Pronto? Não? O computador está sem som. Você tirou a... Pessoal, além da clara demonstração de zero de preocupação com o bem-estar animal, a gente ainda tem que fazer algumas ressalvas econômicas. Quando a gente vende qualquer coisa para um cliente, por um acaso, alguém aqui, um carro, por exemplo, você risca a porta do carro, fura o pneu, rasga o banco para entregar para o cliente, não faz isso por quê? Porque o cliente provavelmente não vai querer mais aquele bem ou ele vai descontar o preço daquilo. Bom, um ser vivo, né, seja ele bovino, suíno, aves, além dessa parte econômica, ainda tem a parte de sofrimento. É um animal senciente, ele está sentindo dor. Ou seja, a nossa preocupação ela tem que ser dobrada, triplicada, quadruplicada em relação a isso. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar ao longo do processo. E, muitas vezes, o que a gente encontra é isso daqui. Ó. Isso é normal. Às vezes, é complicado a gente falar que uma situação é normal, mas é verdade. É o comum. É a história do ruim se tornar corriqueiro. A gente está tão acostumado com essas coisas que a gente acha normal uma coisa dessa. E isso aqui mostra para a gente, por exemplo, que não existe nenhum tipo de regulamentação. Isso aí é choque, o cara está usando um aparelho de choque que está ligado direto lá no caminhão e que não tem nenhuma regulamentação com relação à corrente elétrica ou a tensão, exato, eu estava procurando a palavra técnica, porque todo mundo fala em amperagem e voltagem e está errado, né? Então é corrente e tensão. Então não tem nenhum tipo de regulamentação. E isso não é só no caminhão. Muitas vezes é também no frigorífico. Existe muito esse efeito de confundimento entre o que é importante, é a corrente ou é a tensão. Né? E não sei se vocês perceberam pelo vídeo lá, os animais caindo, eles não estavam caindo porque tinha um buraco ali não, viu, pessoal? Era o choque, era a força do choque, do caminhão. Era tão grande que na hora que o rapaz encostava, o bicho desmontava. Né? Então, além do efeito, de novo, a gente sempre associa a dor e sofrimento do animal com as perdas econômicas que isso gera, isso causa hematomas do tipo petequias nessa carne. Tá? Por conta dessa inconformidade ou não preocupação com relação a essa estrutura. Tá? A gente tem vários tipos de caminhões para todas as espécies e com as suas peculiaridades, coisas boas, coisas ruins,
Mas, se a gente for preocupar com estrutura, muitas vezes o básico não está sendo observado. Exemplo, se o animal cabe naquela estrutura que a gente criou, que a gente está transportando ele. Se ela é própria para aquilo, né? Então, a genética vem evoluindo, os animais vão ficando cada vez maiores, mas as estruturas muitas vezes não acompanham isso. Então, você tem caminhões, e os caminhões às vezes mudam de madeira para metal, e você ainda tem o efeito de peso do caminhão, né? Você quer diminuir o peso dele, você vai lá e diminui a estrutura, para ela ficar mais leve, porque passou de madeira para metal. E aí você tem um efeito piorado. E isso gera, muitas vezes, é uma foto que a Lisier, inclusive, que me mandou, mas saiu na internet em vários lugares, nem sei quem é o autor, mas isso é o resultado dessa falta de compromisso nosso. Né? Então, está transportando, é econômico, o caminhão é barato, não vou arrumar ele. Né? Então, falta da nossa parte essa regulamentação. Tá? Para suínos e aves, eu ainda tenho outros problemas relacionados, principalmente para transporte aqui no Brasil. A temperatura é muito importante. Então, não é só a estrutura que o animal está sendo transportado, o tipo de caminhão, mas também a temperatura em que ele está sendo submetido. Mortalidade altas relacionadas à temperatura, né, do transporte desses animais. E aí, a ventilação natural, ou quando você abre uma parte do caminhão para poder ter essa ventilação, é o mais comum de se observar. Né? E muitas vezes ela não é suficiente. E se a gente pensar que esse caminhão, em algum momento, ele vai parar, né, ele vai ficar parado, seja para o funcionário ou para o motorista que está ali dirigindo, almoçar, ou às vezes ele cria uma rota alternativa, onde ele vai parar num primo para conversar fiado, e aí o caminhão fica ali parado no sol, e isso esquentando os animais, a gente pensa que, além de não ser adaptado, eu ainda tenho problemas dessa logística, né, na confiabilidade da logística dos caminhões. Bom, esse é um efeito, né, caminhões, é um efeito. Mas também associado ao transporte, eu ainda tenho o problema das estradas, da irregularidade de qualidade das estradas. Então, segundo a pesquisa CNT de rodovias de 2016, então um dado muito recente, e nessa avaliação deles aqui estão só as rodovias pavimentadas. Então, você imagina que as não pavimentadas ainda é todo um universo à parte. 48% delas estão em condições de regular péssima. Quase metade das rodovias pavimentadas no Brasil, avaliados por essa pesquisa, estão em qualidade regular péssima. Tá? Então, vocês imaginem o tamanho que isso não o problema que isso gera. Então, rodovias onde a gente tem atoleiros, pontes quebradas, e aí animais morrendo afogados quando está passando na ponte, estradas que somem nas épocas das águas, né? O Pará que o diga, o Pantanal que o diga. Caminhões mal conservados. Tá? Então, essa aqui foi uma foto que eu tirei numa viagem de caminhão que estava indo para o porto. Então, você imagina os animais lá dentro, buracos na estrada, buracos no caminhão. O animal podia enfiar a cabeça ali. Né? E as consequências de tudo isso são perdas, muitas vezes, de novo, vou bater muito nessa tecla, além das perdas em relação ao bem-estar desses animais, ao sofrimento deles, perdas econômicas. Né? Então, animais que deitam pelo cansaço, que são pisoteados e que geram perdas gigantescas à cadeia produtiva e ao animal enquanto ele estava vivo. Tá? Bom, pensando nisso, o Grupo Ético tem algumas realizações, né, nesse sentido. 2 manuais que tem disponível para download, a Lívia mostrou até no site do Ministério da Agricultura, tem também para download no site do Grupo Ético, né? Então, manual de boas práticas, tanto no embarque quanto no transporte de bovinos, onde algumas recomendações básicas são essas aqui. Ó. Planejamento e documentações todas corretas no momento do embarque. Isso é muito comum nas fazendas. O caminhoneiro chega, embarca os animais, aí depois vai pedir pela documentação para poder viajar, a documentação não está pronta.
E aí o gado fica lá, esperando, até que alguém traga isso, e aí isso pode demorar horas, e os animais lá, com o caminhão parado. Chegada em horários definidos, procurar sempre estradas em boas condições, ou ter rotas alternativas, caso algum problema aconteça. Instalações, e aí pensando tanto nas instalações de embarque e desembarque, quanto nas instalações do próprio caminhão. Definir a função de cada vaqueiro e em número suficiente para a realização do embarque. O vaqueiro é o responsável pelo embarque, não o motorista. Apartação no curral ou piquete em função da quantidade de animais e trazer os animais próximo ao curral com uma certa antecedência. Com isso, os animais já se interagem ali, ficam mais tranquilos. No momento do embarque, eles estão já bem mais tranquilos. Então, a facilidade, a condução com calma, sem correria, sem grito, é isso aí. Ó. Não precisa nada muito mirabolante, é só ensinar aos vaqueiros como trazer os animais com calma. Dessa forma, a gente já garante um pouco que esses animais vão entrar dentro do caminhão sem gastar toda aquela reserva de glicogênio, não vão estar cansados, e com isso o transporte vai ser muito mais tranquilo do que seria se eu trouxesse eles correndo do pasto, gritando, pulando, dando choque, dando paulada. Tá? E aí está lá os animais esperando no curral para serem embarcados. E uma das coisas que a gente sempre solicita é que antes de embarcar esses animais dentro dos caminhões, que seja verificado a condição do veículo. Né? Então, antes de embarcar, o caminhão encosta lá no embarcador, o vaqueiro entra dentro do veículo e avalia condições como sujidade, né, se o caminhão está sujo, se tem buraco, se tem a grade ali do piso, ela está em perfeitas condições, se não tem tábua quebrada, se não tem parafuso para o lado de dentro. Né? Então, isso a gente acaba... se sempre é feito isso, você diminui muito os riscos dos animais se machucarem dentro do caminhão. Tá? Então, esse seria um caminhão em melhores condições para ser transportado, limpo, com tudo certinho. Tá? Então, o embarque, como eu falei para vocês, também acontecendo de uma maneira bem tranquila, quantidade de animais compatível com cada compartimento. Né? Então, se na frente cabem 5 animais, coloca-se 5. Se no meio cabe 9, põe 9. Se atrás cabem mais 4 ou 5, coloca os 4 ou 5. Tá? E dá para perceber que o uso do choque, a grande maioria das vezes, ele não se faz necessário. Às vezes, tem gente que fala, mas se eu der choque vai ser mais rápido. Normalmente não é. Normalmente não é. Imagina um animal que está entrando dentro de um caminhão e na hora que ele põe o pé lá dentro, ele toma um choque. O que ele vai pensar? Opa, esse caminhão está dando choque. Né? Estou pondo a mão lá dentro, eu vou voltar para trás. Então, nem sempre o uso do choque auxilia o nosso serviço. Muitas vezes ele atrapalha. Tá? Então, está aqui o manual de embarque. E para o transporte, nós temos algumas recomendações. Né? Então, esse aqui é uma tabela baseada no trabalho do Stavros, que fez o mestrado lá com o professor Matheus, usando dimensões, peso dos animais e qual seria o dimensionamento linear que cada animal precisaria em cada compartimento. Então, vamos pensar num caminhão truque como esse daqui, que tem 2,35, 5,51, 2,45. Para um animal de 500 quilos, naquela tabela, o espaço linear para cada um deles seria de 51 centímetros. Tá? Então, caberiam aqui 4,6 animais, aqui no meio 10,8 animais, aqui atrás 4,8 animais. E aí a pergunta que eu faço para vocês, quantos animais vão aqui dentro desse caminhão, 20 ou 18? Porque se eu somar lá 4,6, 10,8, 4,8, dá 20 e alguma coisa. Né? E aí? 18. Por quê? Porque eu não posso partir 0,6 animal aqui, 0,8 animal aqui, ou 0,8 animal aqui. Então, a gente normalmente arredonda isso para baixo. Tá? Usando, nesse mesmo trabalho dele, ele avaliou, numa condição baixa,
de lotação, numa condição ideal de lotação ou numa condição alta de lotação, o que efeitos isso teria em relação a hematomas nas carcaças e ao pH da carne. Então, em relação a hematoma, a baixa lotação era ruim, aumentava a quantidade de hematomas. Por quê? Numa lotação baixa, o animal tem mais espaço lá dentro, ele cai com maior frequência, né? Numa condição alta, ele está mais apertado, pensa em viajar num ônibus lotado, mas se ele cai, ele não tem espaço para levantar. Então, as duas situações, em termos de hematoma, são ruins, né? Ela causa uma quantidade de hematoma maior. Mas para pH, que aí tem muito a ver com o estresse do bicho, de ficar ali muito apertado junto com os animais, à medida que você vai apertando a lotação, a condição de estresse vai piorando e esse animal vai ficando, ele vai consumindo mais o glicogênio e com isso tem alteração do pH lá na qualidade da carne, certo? Outra coisa que a gente tem que começar a observar é essa mudança de material, né? Então, os caminhões antigos eram de madeira, os caminhões atuais em ferro, e aí começa a aparecer muito hematomas desse tipo aqui, ó, escoriações no couro, e isso transferindo para a carne, né, do animal que fica esfregando a parte traseira na carroceria do caminhão, quente, de metal quente, né, e isso gerando hematomas desse tipo aqui, ó, que parece que a carne está meio, que já veio pré-cozida, né. Bom, além disso, outra preocupação que o motorista deve ter, e é isso a gente trabalha bastante quando a gente dá treinamento para caminhoneiro, é verificar se os animais estão caindo muito, né? Então, isso depende um pouco da direção, da forma como esse motorista dirige, mas também dessas condições de densidade, como eu falei para vocês. Mas, normalmente, quando eu tenho um caminhão com animais caídos, a média de hematomas do lote é maior do que quando os caminhões chegam no frigorífico só com os animais em pé. Tá? Então, isso mostrando que, realmente, se eu tiver animais caídos dentro do caminhão, isso aumenta a porcentagem de hematomas nas carcaças. Essa foi uma pesquisa que nós fizemos levando bezerros de uma fazenda para outra, né, de Juruena para Tangará da Serra, bezerros transportados durante o processo de desmama. A ideia, né, o problema que a gente tinha para enfrentar era que essas viagens longas debilitavam muito os animais. Os animais chegavam muito ruins na fazenda e eles demoravam muito tempo, na fazenda de destino, demoravam muito tempo para se recuperar. Tá? Então, como objetivo, a gente quis testar o fornecimento de água durante o transporte. Eram viagens longas, né, de 25 a 29 horas, grande parte dela realizada em estradas de terra, né, então, com muitas dificuldades. Eu viajei junto nesses caminhões, então realmente era muito ruim viajar, e eu estava na boleia, hein? Então você imagina o bezerro que estava ali atrás. Então nós fizemos 2 tratamentos, um com oferta de água no percurso, 2 vezes, em 2 momentos diferentes, por 30 minutos, e um grupo de animais sem oferta de água. Como resultado, a gente avaliou o peso, variação de peso do animal, no momento que ele saía da fazenda até o momento da chegada, e depois, 30 dias depois da chegada na fazenda de destino, né? Então, a gente percebe aqui que os animais sem água, eles tiveram uma maior perda de peso desse momento do embarque até a chegada, 15 quilos em média. Sendo que os que receberam água, essa perda foi menor. E o resultado interessante é que, depois de 30 dias, os bezerros que receberam água ainda estavam com o resultado melhor. Os que não tinham recebido água ainda não conseguiam acompanhar o ganho de peso desses outros que receberam água. Então, com isso, a gente percebe a importância que é você se preocupar com esse grau de desidratação que esses animais sofrem durante um período tão grande de transporte. Tá? Falei para ela não me mostrar esse bichinho. Pessoal, como complemento, eu queria passar para vocês aqui 2 experiências que nós tivemos. Uma, nesse projeto do CNPq, que foi feito lá no Grupo Ético, avaliação de bem-estar de bovinos, de corte, definição de protocolos de boas práticas de manejo, com enfoque principal no transporte. Tá?
Então, nesse trabalho, a gente avaliou algumas coisas, por exemplo, que naquele ano, se eu não me engano, começou em 2010, esse gráfico é de 2010, a logística, a população de bovinos e a logística de abate não eram compatíveis. Então, a gente tinha, muitas vezes, estados muito produtores de gado, como o Pará, mas que tinham poucas plantas frigoríficas, ou seja, os animais tinham que ser transportados de lá para serem abatidos em outro lugar, ou até mesmo, nessa época, tem ainda muito, transporte de animais vivos por navio para outros países. Tá? Então, com isso, a gente tem localização, problemas gerais, né, então, enfrentados por todas as plantas, mas a gente tem alguns problemas específicos de cada região, principalmente aqueles ligados a estradas, temperatura, principalmente, que são diferentes de acordo com a região onde as plantas estão inseridas. Tá? Uma primeira preocupação que de cara nos chamou a atenção foi a falta de pontos de apoio. Né? Então, por mais longa que fossem as viagens, não existiam qualquer tipo de ponto de apoio. Então, o caminhão quebra, o que fazer? Com gado dentro. O que a gente faz numa situação dessa? Não tem opção, não tinha nenhum tipo de protocolo a ser seguido. Tá? Nesse trabalho também a gente avaliou que, dependendo da densidade, esse é um resultado muito parecido com aquele que o Stavros teve no trabalho dele, de acordo com a densidade média, né, então o espaçamento, aqui não por peso, mas por animal, quanto de espaço que a gente tinha para cada animal dentro do caminhão e a quantidade de hematomas. Então, mostrando que quando eu dou menos espaço ou quando eu dou mais espaço, os dois casos são problemas para os hematomas. Esse dado me assustou um pouco. Isso daqui a gente colocava nos caminhões GPS e falava para o motorista, falou, quando você chegar lá na fazenda, você liga o GPS para mim. E você traz o gado com o GPS junto e depois você me devolve o GPS. 40% dos motoristas alcançou mais de 120 km por hora com boi dentro, em algum ponto da viagem. 75% deles mais de 100 km por hora. Só que no gráfico a gente percebe que a velocidade máxima alcançada nas 3 situações foi de 150 km por hora. Com boi dentro. Né? O cara pegava a ladeira, não estava nem aí, e se o freio falta? Né? Bom, outro resultado que saiu desse trabalho, a gente percebeu que quanto mais longa eram as viagens, maior eram as quantidades de hematomas. Tá? Então, um efeito mais direto com relação a perdas por hematoma do que até mesmo a distância, porque às vezes era uma distância longa, mas estrada boa não tinha problema, chegava rápido. Mas quando o tempo de viagem era longo, essas perdas, número médio de hematomas por carcaça, ia subindo. Né? Então, 6 horas, 1,25, até 12 horas, 2,45 hematomas por animal, com perdas de até 1,230 kg. Tá? A gente tem alguma lei para reger tudo isso? Tem algumas. Né? Então, aqui, pegando uma de 1934, onde fala que os animais conservar animais embarcados por mais de 12 horas sem água e sem alimento é considerado maus tratos. Mas espera aí, eu não falei que aqui a gente viaja de 25 a 29 horas? Né? Então, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Né? Bom, aí a gente continuou trabalhando para tentar melhorar. E aí surgiu a Resolução 675, em 2017, saiu esse ano, né? Faz pouco tempo. Acho que não tem um mês. Não tem um mês. Que dispõe sobre o transporte de animais de produção, interesse econômico, esporte, lazer e exposição. E aí eu tirei 3 artigos que eu achei que são os mais interessantes em termos de bem-estar, o artigo 3, o 3º, o 4º e o 5º, onde no 3º fala que os veículos devem atender a alguns princípios básicos, né? Então, ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimento desnecessário, ser adaptado à espécie, que é uma coisa meio que óbvia, mas que, né?
Ser resistente e compatível com o peso, de novo, outra coisa muito óbvia, porque, afinal de contas, se não for resistente ao peso, o caminhão não anda. Indicar de forma visível número de telefone para emergência, isso eu acho fantástico. Muitas vezes acontecem acidentes com animais nas estradas, e às vezes o camarada que está vindo no carro atrás não sabe o que fazer, às vezes o motorista está lá morto, e ele vai fazer o quê? Ligar para quem? Né? Então, isso é uma coisa importante. Os animais estão lá ainda, se debatendo às vezes, né? Então, alguém tem que saber o que fazer. Observar especificações do fabricante em termos de lotação, que aí é uma outra dúvida. Qual é a lotação? Qual é a recomendação para as diferentes espécies, para as diferentes categorias de peso? Estamos trabalhando nisso? Apresentar superfície de contato sem proeminências e elementos pontiagudos, né? Então sem parafusos, pregos, essas coisas. Permitir circulação de ar, garantindo ventilação necessária para o bem-estar animal. Dispor de meios de proteção para minimizar os efeitos das temperaturas extremas. Dispor de meios para visualização parcial ou total dos animais. Dispor de meios que evitem derramamento de dejetos. Isso aqui tem mais a ver não com o animal em si, mas com poluição. Possuir piso antiderrapante, possuir meios de fornecimento de água, não necessariamente ter a água lá, como fala aqui, não é obrigatório a instalação de reservatório de água, mas se eu quiser pôr, eu tenho que ter como. Possuir lateral e teto que proteja contra a fuga. Lembra do boi que eu mostrei pulando, né? Então aqui ele não tinha. No caso de transporte em caixas contentoras, o veículo deve dispor de estruturas que impeçam o deslocamento ou a queda de caixa contentores, mais para aves. Para o transporte de carga viva em caminhão fechado, deve estar previsto o sistema de controle de temperatura. Aí vem o quarto e o quinto. Quarto artigo. O veículo de transporte animal vivo deve ter compartimentos de carga com abertura para embarque e desembarque compatível ao animal a ser transportado. E aqui um sistema de segurança. Se esse animal tomba, ele tem que ter um jeito de eu tirar esses animais lá de dentro. E no quinto, esses veículos com mais de um piso devem dispor de sistema de ventilação. Pode ser rampa. Aqui não fala necessariamente em qual a angulação da rampa, mas a gente tem algumas sugestões em termos de bovinos, principalmente, no máximo 20 graus. Tá? Essa foi uma primeira experiência muito positiva, acredito eu. Bom, aqui uma terceira, eu já falei de duas, mas eram três. Foi o projeto, a instrução normativa que depois virou norma, né? E aqui, carta de recomendação em bem-estar de bovinos vivos para exportação via marítima. Né? Então, transporte, a Mirela está ali. Eu falei que eu ia falar pelo menos um pouquinho, né, Mirela? Quase apanhei, neste mesmo auditório, inclusive, quando eu fui falar disso daqui. Mas também é um problema, ou uma... não um problema, mas... temos coisas para fazer, né? Então, pensando no modelo produtivo, para quem não entende como que é transportado um bovino via navio, normalmente ele é comprado em várias fazendas, segue de caminhão para as EPEs, né, os estabelecimentos pré-embarques, onde são, de novo, enviados por caminhões para o porto. Esse transporte também pode ser feito por meio de balsas, ou diretamente para o porto. Não deveria ser feito, mas a gente sabe que às vezes acontece. E a balsa, principalmente em regiões do Pará, que você tem muita fazenda que tem uma navegabilidade boa por rios. Tá? Na época, eu passei alguns indicativos de controle e tomada de decisão. Então, pensando nesse transporte que é feito no caminhão, o principal seria relacionado a estruturas de contenção, ou seja, do caminhão, com presença de piso antiderrapante, que tem ausência de estruturas pontiagudas, limpeza e integridade. Isso tudo já atendido agora por essa última norma, né? Mas a realidade era bem diferente do que a gente esperava. Então, a gente tinha muitas situações de caminhões velhos, porque como são fretes curtos, né, da EPE ao porto, as distâncias são curtas e eles têm que fazer isso várias vezes. Então, vai lá na EPE, busca o animal, leva no porto, volta.
Então, essa velocidade, às vezes o caminhão quebrava ou tinha algum problema, não dava tempo de arrumar, ou como o cara recebia pouco, ele queria era volume, queria mandar várias e várias vezes. Então, esse era um problema muito comum encontrado lá. E como faltava muito caminhão, o dono da EPE não fazia muito essa distinção. Eu vou me preocupar em pegar só os caminhões melhores. Se ele fizesse isso, ele ficava sem caminhão para transportar. Tá? Porque ele pagava pouco, então ele não conseguia ter caminhões bons. Em relação ao motorista, aí a gente pensa em várias coisas. Esses são transportes que são feitos ao longo de 2 dias seguidos, muitas vezes. E aí o motorista está fazendo a mesma viagem, no mesmo trajeto, durante 2 dias seguidos, sem parar para descansar. Né? Então, você tem aí um motorista, pensando em segurança do trabalho, terrível, né? Então, só a base de drogas, muitas vezes, para poder conseguir fazer isso daí. Documentais, pensando que o caminhão deveria ser limpo para poder pegar a nova viagem, isso não existe. Né? Então, a ideia nossa era sugerir que fossem realizados, né, cursos, tanto para os motoristas quanto nas EPEs, e apresentação de rotas e planos de contingência. Tá? E definição de responsabilidade, de quem é a responsabilidade. É um jogo de empurra fenomenal. Ninguém nunca sabe quem que manda, ou quem que deveria ser cobrado por aquilo. Se botar a culpa nele, a gente está ferrado. E outros desafios, né? E outros desafios. O Brasil, de novo, ele paga pouco pelo transporte. Então, a gente não faz muitas exigências em termos de qualidade. E aí a gente tem infinitas configurações de navio diferentes. Tem navio bom e tem navio ruim. Né? Então, para transporte de gado, que tenha espaço. A ideia é que tivesse pelo menos uma lista mínima, uma exigência mínima para esses navios, com um checklist. Então, integridade, manutenção, segurança, piso, pensando na estrutura, água e alimento, espaço de coxo, frequência, altura dos decks, renovação de ar, equipamentos, densidade. Né? Então, tudo isso deveria ser feito uma lista. Isso aqui está atendendo ao que a gente está buscando? E muitas vezes não é. Então, aqui é uma foto até relativamente boa de navio. Tá? Bom, como desafios e oportunidades, a gente tem mais coisas. Né? Então, recentemente, a gente aprovou um trabalho em conjunto com o Ministério da Agricultura. Estou falando aqui, se você me cortar depois, já estou botando a pressão. Né? Então, esse é um trabalho em conjunto do Grupo Ético, Animal A e B, a consultoria, junto com o ICA e o Ministério da Agricultura, para a confecção de manuais de transporte, manual e DVD de transporte de bovinos e aves. Tá? Suínos, se eu não me engano, ficou a cargo da Embrapa, né? Embrapa, então a gente ficou responsável por isso. E o tempo está correndo, a gente vai começar a trabalhar, tem que entregar tudo isso até fevereiro do ano que vem. Tudo prontíssimo. Né? Bom, depois a gente discute prazos, mas a ideia Mas a ideia o duro que a gente estava discutindo, quem assinou fui eu, né? Então, só eu que estou na roda. Vamos lá. Bom, mas essa é uma ideia, então, aqui já adianto para vocês, a gente está tentando trabalhar sugestões de nome, né? Como na época da WAP foram feitos os materiais que denominaram-se STEPs, a gente estava ali fazendo um brainstorm, sugestão, programas Bom Ventos, não sei, Bom Ventos, que Bom Ventos os trazem, mas a gente discute isso depois. Mas a ideia é que, em breve, a gente vai ter recomendações de como transportar da maneira mais adequada aves e bovinos. Tá? Parei no tempo, hein? Só que antes de terminar, eu queria fazer um convite aí para o pessoal do Nordeste. A gente está ajudando, né, no simpósio nordestino, acho que o primeiro simpósio nordestino de bioética, comportamento e bem-estar animal, que vai ser de 9 a 11 de outubro em Aracaju. Está aqui o site para quem quiser fazer as inscrições. E obrigado a todos por me ouvirem pacientemente. Eu falei rápido, mas eu terminei no tempo. Obrigado.